fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade liberta os meus seres. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Deus, muito obrigada por essa manhã, Pai. Muito obrigada por podermos estar aqui juntos, louvando e adorando o Seu nome, Deus. Não há nada melhor e não há lugar melhor para estar do que na Sua presença, do que estar juntos, Pai, como filhos, louvando e adorando o Seu nome, que é maior do que qualquer coisa, que é maior do que qualquer problema, Deus. Obrigada pela oportunidade de podermos estar aqui, deixando tudo no Seu altar, todas as preocupações, nos derramar de verdade, Pai. Derramar totalmente o nosso coração em Ti e depositar toda a nossa fé, toda a nossa esperança em quem é maior do que qualquer coisa, em quem é maior do que qualquer situação. Obrigada, Jesus. Obrigada, Papai. Amém. as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Minha alma está segura
trovão, se o trovão e o mar sedento vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és Deus, descansarei, pois sei. Se o trovão e o mar sedento vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és Deus, descansarei, pois sei. Trovão e o mar sedento vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és Rei, descansarei, pois sei que és Rei. Minha alma está segura. Sabes bem, que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar sedento vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és Rei, descansarei, pois sei. Se o trovão e o mar sedento vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és Rei, descansarei, pois sei. Deus, Senhor, descansamos porque sabemos disso, Senhor. Descansamos porque nossa alma, nossas forças estão em Ti, Jesus. Nós descansamos porque o Senhor é Rei, Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. Sobre as águas, porque Senhor, a tua voz
derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede que Cristo oferece. Ele é no deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez, e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, escondo do fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez, e tudo se fez diferente, diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração. E espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é. Oh, oh, luz do mundo, água viva, Cristo, Ele é. Cristo, Ele é. Cristo, Ele tira o pecado do mundo, conquista na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é. Vou tentar cantar mais uma vez essa parte. Ele tira o pecado do mundo, planta esperança, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado.
és Jesus. Tu és Jesus, não precisamos de mais nada, Senhor. Tu és santo, Tu és. Descansamos porque sabemos que Tu és Jesus. Nos entregamos porque sabemos que o Senhor é. Muito obrigado, Senhor, porque nós nos entregamos, porque nós sabemos quem o Senhor é, Deus. Nós sabemos em quem nós entregamos nossas confianças, nossas frustrações, e sabemos quem vai nos abraçar, quem vai nos ajudar, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado porque nós nos entregamos por isso e reconhecemos isso, Senhor, que o Senhor é. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei, e eu canto, e eu louvo ao Rei de amor, que é digno, eu amo, adoro, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele libertar, Ele ressurgiu, sempre reinará, sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, e sempre na paz, só por Ele eu vivo. Vai lá, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. Ele é Eu meu canto e louvo ao Senhor de Rei amor, que é digno, Deus é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo. sempre na paz, só por Ele eu viverei. E eu canto e louvo ao Rei que é Deus é Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, sempre
Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Queria ensinar um refrão pra vocês de uma música. É assim, ó. Na alegria e na dor, segurando em tuas mãos e cantando a mesma canção. Quando a noite chegar e o silêncio envolver tua voz, eu irei encontrar. Mais uma vez, vai lá. Na alegria e na dor, e cantando a mesma canção. Quando a noite chegar e o silêncio envolver tua. O caminho do teu coração é o meu refúgio, oh, se é. Preso não estou, eu corro pro teu amor. Muitas lutas estão por vir, eu já chorei e já sofri. Tua noite escura me trouxe aqui. Onde eu te encontro, onde eu te encontro, onde eu me prostro e os teus cravos e pregos trazem vida, vida na alegria e na dor, segurando em tuas mãos e cantando a mesma canção. Quando a noite chega e o silêncio envolver tua voz, eu irei encontrar. Sei que preso não estou, eu corro pro teu amor. Muitas lutas estão por vir. Eu já chorei e já sofri. Tua noite escura me trouxe aqui. Onde eu te encontro, onde eu te encontro, onde eu me prostro e os teus cravos e pregos trazem vida, vida na alegria e na dor, segurando em tuas mãos e cantando a mesma canção. Quando a noite chega e o silêncio envolver tua voz, eu irei encontrar na alegria e na dor, segurando em tuas mãos
Bom dia, irmãos. Sempre bom estar nessa casa. Depois que eu recebi a notícia que você é pai, eu fiquei sempre um pouco mais sensível, assim, né? Então, estar aqui pra gente é muito importante. Grandes momentos da nossa vida aconteceram aqui, né? Com pessoas que estão aqui. Então, a gente fica... Toda vez que a gente vem pra cá é um recarregar de baterias, é reencontrar pessoas, é lembrar de histórias que aconteceram nesse lugar. Então é sempre bom para a gente estar aqui, a gente se sente em casa. Poder chegar aqui, poder levantar as nossas mãos, abraçar pessoas. É muito bom. A gente hoje está num lugar longe, a gente hoje está num lugar difícil. E quando a gente vem para cá, tá num oásis aqui. Recebeu uma oração, o pastor Alza e Maria Márcia oraram com a gente ali agora. É muito bom rever pessoas, é muito bom. Queria chamar aqui a minha esposa. Ela falou que se o Thiago me chamasse, eu falei, eu te chamo. Vocês verem ali nosso bebê já em formação, estamos entrando no 6º mês. Que coisa emocionante a tal da ultrassom. A gente foi fazer ultrassom e lá em Curimatá tem um médico, um dos principais médicos da cidade que está acompanhando a gente lá, é lá da igreja. E aí ele comprou um equipamento daquela ultrassom morfológica de última geração. E aí ele falou assim, o técnico vai vir me ensinar a mexer e eu precisava de algumas cobaias. E a Fernanda falou, pode ser só eu. E aí estivemos lá e fomos ver já um pouquinho do rostinho do nosso bebê. E a gente foi dizendo, Senhor, eu fui orando, Senhor, que ele não herde meu nariz. E a primeira coisa que a gente viu na morfológica foi o nariz. Tá lá. Então a Fê vai falar um pouquinho do que a gente tem desenvolvido lá. Depois a gente vai mostrar um vídeo. E aí a gente vai compartilhar a palavra. Eu espero que até o horário a gente consiga. Paz do Senhor, irmãos. Como é bom estar aqui. E ninguém reclamar do meu sotaque. Porque lá quando eu vou falar, eles ficam, por que você fala tão ardido? Fala, é meu jeito, nasci lá, o que eu posso fazer? A gente quer compartilhar um pouquinho com vocês o que tem acontecido lá nesse novo tempo. A gente tem realizado o projeto Prossiga, que é um projeto de cuidado integral de gestantes e adolescentes. Por enquanto, sem o bebê, eu coordenava aquilo lá, mas não sabia o que era. Agora eu sei o que é estar grávida e sei que não é fácil, irmãos. Então, a gente tem coordenado isso, encerramos a primeira turma desse semestre e agora em setembro a gente vai iniciar uma nova turma com mais 10 meninas, que tem entre 12 e 17 anos de idade. Uma das meninas que estava nessa primeira turma, ela tinha 12 anos e ela ganhou o bebê com 13 anos. E estava tudo certo que ela teria parto normal, porque ela queria, porque para eles acham mais fácil. E ela, quando chegou para ter o bebê no hospital, só tinha feito uma ultrassom durante 9 meses. E aí quando chegou para ver, viu que o bebê era muito grande. E aí ela teve que ser transferida para Floriano, 600 km de distância, de ambulância, para ter o neném. Mas graças a Deus nasceu bem e chama Bianca. Então Deus, por mais que seja um momento difícil, ter um neném com 13 anos, Deus tem cuidado deles, graças a Deus. A gente atua também como voluntário no CCA, Construindo Sonhos, que é a ONG do Pastor Salvador. A gente dá mais um apoio geral em questão de levantamento de recursos também. Iniciamos uma pequena família com jovens adultos, que a gente chegou em Curimatá, e aí o pastor Salvador queria entregar os jovens para a gente. Aí a gente, olha, a gente não quer isso agora no momento, a gente quer sentir, a gente quer ver o que Deus quer realmente que a gente faça, e não fazer por fazer, porque a igreja lá acontece muito bem. E aí a gente percebeu que jovens adultos começaram a chegar até nós, frequentar a nossa casa, e aí começaram a pedir uma pequena família, então a gente, vamos fazer, não tem como fugir não, tem que abrir em casa uma pequena família. Então, começou e tem sido muito bom para nós, para nossa casa e para aqueles que estão frequentando. A gente também começou um projeto chamado Lidere, que é um curso que é voltado para a sociedade, pessoas da igreja que trabalham, tem alguma atuação na sociedade, porque a igreja, por incrível que pareça, as pessoas mais influentes estão na igreja que são da família de Curimatá. Então lá tem o médico, lá tem o dono da maior loja de construção, lá tem os vereadores. Então, assim, é uma igreja muito influente na cidade e a gente entende que se a cidade der errado, a culpa é nossa, porque se eles estão lá, eles precisam
e entender qual o propósito deles. Então a gente começou esse curso, é o Saulo que ministra a cada 15 dias. E a gente também tem uma novidade que a gente vai começar agora no dia 2 de setembro, a Igreja Cristã da Família de Bom Jesus. E eu já era sensível, imagina grávida, gente. Isso tem sido um presente para nós, porque a gente sempre sonhou em plantar uma igreja. E aí a gente pensou aqui em Campinas, mas Deus falou, não é o momento. Então vamos para Curimatá. Chegou o momento de servir lá. E aí Deus começou a abrir as portas para a gente então começar o trabalho. Já fomos até lá, já conversamos com algumas pessoas. Aí o pastor Paulo Oliveira esteve lá na semana passada, já deu o aval. Então no dia 2 de setembro a gente começa as reuniões da Igreja na Família de Bom Jesus. É uma cidade que tem crescido muito por conta da soja, tem muito gaúcho. Então o pessoal de lá está muito animado para receber a gente. Então a gente se sentiu abraçado, a gente foi visitar uma senhorinha e ela é muito católica e também tem uma tendência para o espiritismo. E ela falou assim, eu estou lendo a Bíblia porque eu não posso esquecer as coisas. Então eu leio a Bíblia, eu leio só Salmos, para eu não esquecer as coisas. Eu falei, então quando eu vier para cá, a gente vai ler a Bíblia juntas. Ela, então eu já estou ansiosa para vocês chegarem. Então, nossa primeira ovelha já é uma senhorinha. E a gente está muito feliz com isso. Então é isso que a gente tem vivido lá. Nessa nova fase, eu estou um pouquinho mais de stand-by, um pouquinho mais em casa, porque as comunidades que a gente ia não tem como mais me levar, até porque o Salvador, não sei quem já andou com ele de carro, não é brincadeira, parece que está carregando um monte de porquinho dentro, então ele preferiu me deixar mais em casa agora. E aí eu tenho tido um tempo mais de reflexão, um tempo mais de entender esse momento da maternidade. E aí o Saulo tem atuado um pouco mais nessa questão nas comunidades. Tem sido um tempo muito bom. Em abril, quando a gente esteve aqui, eu já estava grávida e não sabia. Então, até algumas pessoas falaram, você está grávida? Aqui no culto. Aí eu falei, meu Deus, acho que eu engordei mesmo, porque muita gente falando. E eu já estava de 1 mês e meio, quase para 2, e não sabia. Então, nós entramos no 6º mês, por isso que eu estou um pouquinho grande, mas é só barriga, brincadeira. E Deus tem cuidado de nós. Por mais que seja uma cidade difícil, eu faço pré-natal no SUS, mas é como se fosse no particular, porque a gente manda mensagem para o médico até de madrugada. E ele responde. Ele de férias consegue responder a gente. Então Deus tem cuidado de nós. A nossa primeira, o que a gente quer muito é que a gente tenha o bebê lá mesmo. Então se for tudo ok, não tiver nenhum risco, vai ser um piauiense curimataense. Aí, se tiver um pouquinho de alguma coisa, vai ser um piauiense teresinense. Se não, vai ser aqui mesmo, vai ser um paulista. Mas a gente quer muito que o bebê, que o Saulinho, o nome dele é Saulo, que o Saulinho nasça no campo missionário. Então, a gente tem orado por isso. Orem por nós, para que esse finalzinho seja mais tranquilo, porque o início foi bem complicado. Eu queria entender por que nenhuma pessoa que já tinha ficado grávida me disse que o início da gestação era complicado. Porque só me falavam, é o momento mais lindo da vida de uma mulher. E aí eu fiquei grávida e falei, cadê esse momento lindo? Porque eu só estou passando mal, eu vomito o dia todo, eu não consigo ficar em pé, só fico deitada. Mas Deus cuidou de nós. Então passou a fase dos 3 primeiros meses, entrou no quarto, eu já comecei a comer igual uma doida, agora eu tenho que dar uma controlada, comecei a ganhar peso, que eu tinha perdido muito peso. E graças a Deus a gente tem visto o cuidado de Deus conosco, mesmo tão longe, mesmo tão distante. Deus tem levado pessoas para cuidar de nós. E em julho ficou a tia Andréia conosco, que foi na primeira edição do Fora da Caixa, ficou 1 mês. Ela disse que estava pensando em mim há muito tempo. E ela falou assim para a filha dela, Júlia, por que será que eu estou pensando tanto na Fernanda? Aí a Júlia falou assim, mãe, não sei, às vezes eles estão pensando em alguma coisa. E aí ela disse que viu no Facebook que eu tinha postado que estava grávida. Aí ela pensou, deve ser porque eu prometi para ela que quando ela ficasse grávida eu ia cuidar dela. Só que era em São Paulo que eu prometi, não prometi no Piauí não. E aí ela disse, mas se ela me mandar uma mensagem, alguma coisa, eu vou até lá. Passou 3 dias e eu mandei uma mensagem para ela. Tia André, quando você vem? Quando é suas férias? Que ela também estava começando a aposentar. Ela falou assim, eu estava só esperando essa resposta, eu estava só precisando dessa resposta. Vou comprar minha passagem, estou indo aí cuidar de vocês. E aí foi um presente de Deus para nós, porque ela não foi para atuar em projeto, não foi para
pregar na igreja, não foi para fazer nada da área dela. Ela foi para cuidar da nossa casa. Então ela chegou, cuidou de nós, fez comida, lavou roupa, coisa que estava meio fora do lugar, ajudou muito a gente. Então, Deus tem que cuidar de nós e essa viagem também é um presente para nós. Porque no domingo à noite, eu falei assim, Deus, o pastor Salvador chamou a gente para orar e falou assim, e vocês façam um pedido para Deus de algo impossível. Coisas que vocês não têm condições de vocês fazerem. E eu falei assim, Deus, eu queria muito que minha mãe me visse grávida, porque era algo impossível, tanto para as nossas condições, tanto para minha mãe ir até lá. E na segunda-feira a gente recebeu uma mensagem de um casal muito amigo nosso, que casou ontem, falando, a gente quer muito que vocês venham para cá no nosso casamento, e é sábado. E a gente, olha, nós queríamos muito, mas nós não temos condições. E eles falaram, procura as passagens que nós vamos pagar para vocês, para os dois. Aí a gente foi procurar aquela animação, aquela agitação. Aí eu falei para ela, falei, Fê, se não der para pagar para os dois, pode ser só para o Saulo, porque ela queria que ele participasse da cerimônia. E aí ela falou assim, não, eu conversei com o Felipe, nós queremos vocês dois aqui. Então eles pagaram para nós a passagem de ônibus e de avião para a gente estar aqui. Então foi um milagre para nós isso. E a resposta veio um dia depois, que eu tinha orado, falado, Deus, minha mãe me veja grávida. E nós chegamos na quinta-feira, já fui para Campinas, todo mundo me viu grávida, minha mãe, meu pai. Então, eu não sei o que vocês têm apresentado para Deus, se é algo impossível. No meu caso era algo simples, mas para mim era muito impossível conseguir vir para cá. E no dia seguinte eu tive a resposta. Então, que por mais que pareça impossível, que vocês não percam a fé, porque Deus responde. E eu falei, Deus, se não for da tua vontade, que o Senhor também tire do meu coração esse desejo de que minha mãe me veja grávida. E ele falou, não, eu quero que você vá, e eu vou mover todas as coisas. Então, se tem algo impossível para vocês, não percam a fé. Porque parece impossível, 2.000 quilômetros para estar aqui, e hoje nós estamos aqui, na nossa casa, revendo amigos. E como é bom estar em casa, porque em casa a gente não segura o choro. Lá eu preciso segurar o choro. Lá, quando eu vou falar na frente, eu preciso me controlar. E quando a gente está em casa, a gente não precisa segurar o choro. A gente pode mostrar quem a gente é, a gente pode chorar um monte, a gente pode falar errado, a gente pode ser cuidado, ser abraçado. E esse é o sentimento que eu estou tendo aqui hoje, de família. De chegarem pessoas para orarem por nós, de ser cuidada, de ser amada. Então, que vocês também sintam isso. E acreditem que Deus está no controle de todas as coisas. Assim como Ele trouxe a gente para cá, se alguém quiser ir para algum lugar, por da vontade dele, Ele vai levar também. Amém? Deus abençoe. Vendo aí? Thaís, tem como passar? A gente tem acompanhado uma situação lá no Piauí, vai dar para todo mundo ver. A gente ainda vivencia a maior seca dos últimos tempos, está cada vez pior, ano após ano piora a situação da nossa região, e a gente tem trabalhado forte, embora poderia ser melhor no nosso avanço, mas eu queria mostrar um pouco da situação, de uma das últimas situações que a gente registrou agora lá numa das comunidades rurais. E a gente nunca tinha visto, e ninguém lá tinha visto a cidade passar por esse momento que está passando. Todo ano a gente fala, poxa, a seca está terrível, a seca está apertada, mas agora realmente a coisa está muito pior do que você imaginava. Tem dado briga, tem tido conflitos de cidades, porque em Curimatá tem uma fonte de água que desce da serra, uma água mineral, tem um chafariz na entrada da cidade, e você vê, a hora que você passar, você vai ver uma fila enorme de pessoas retirando água, enchendo os garrafões de água. Na nossa casa, a gente teve que comprar uma outra caixa d'água de 1.000 litros para colocar na porta. Eu tive que ir lá, comprei uma bombinha, comprei mangueira, tive que fazer um sistema para bombear água. A gente paga R$40 por 1.000 litros de água do caminhão-pipa para colocar nessa caixa d'água. Aí eu bombeio para a caixa lá de cima para a gente poder ter água no chuveiro, poder ter água na pia. E a gente está criando várias maneiras de reutilização de água. Então, na pia a gente tem uma bacia embaixo, que eu pego a água da pia e coloco nas plantas lá fora.
No banheiro, a gente toma banho com uma bacia enorme embaixo e eu desativei a descarga do nosso banheiro. No banheiro social, para as visitas, tem descarga. Se você for lá em casa, vai dar uma descarga tranquilo. Mas no nosso banheiro, a gente utiliza a água que a gente toma banho, a gente utiliza no vaso sanitário. Então, a gente está criando meios de poder reutilizar a água, porque antes, agora, é que se estaria preocupado com a seca, porque começou agora, a partir de agosto, lá tem também Beto, que vivenciou muito isso em Teresina, o BR ou BRO, que é os meses mais quentes do ano terminam com BRO. Setembro, outubro, novembro. Então, lá eles chamam de BR ou BRO. Então, geralmente era para se começar a se preocupar agora, só que em abril acabou a água. A barragem da cidade secou, as pessoas começaram a ficar desesperadas, a irem atrás da gente, atrás de água. A gente começou a levantar parceiros. Um caminhão-pipa lá custa, em média, a gente paga, porque é um amigo nosso, R$250, mas dependendo da distância, 300, 320. E para ter 8 mil litros de água, que é o que comporta um caminhão-pipa, mas se você tiver uma caixa d'água só com 1.000 litros, você paga R$40. Então, a Gespisa suspendeu todas, a Gespisa é a companhia de água, ninguém mais está pagando boleto de água, porque não tem água na torneira. Então, é uma situação complicada, porque o pessoal das outras cidades vinham para utilizar a água de Curimatá e agora começou a dar vários conflitos lá. O prefeito espalhou umas 3 caixas d'água na cidade que não resolvem nada, e tinha-se uma história, porque do lado da cidade tem a terceira maior barragem em armazenamento de água do estado, a terceira, chama-se Algodões 2, fica entre Curimatá e Júlio Borges. Mas não tem canos que levam, fica a 24 quilômetros da cidade, e não tem cano que leva a água da barragem para a cidade. Não é só uma questão política, não é só uma questão climática, é uma questão política. Então, dentro disso, a gente tem tentado desenvolver algumas ações, e esse vídeo faz parte para que as pessoas percebam um pouco de como está a situação lá. Se puder dar o play, Thaís, por favor. Dá para apagar as luzes aqui também, por favor? Essas coloridas aqui, apaga também? Muito obrigado. É desse jeito, é seco, é só a gente sofrendo. Não tem água. No inverno, quase nem no inverno, porque faz porcinha de água pouca. Quando esse tempo acabou. A gente não pode plantar nem um canteiro, porque não dá de aguar para comer uma folha verde, uma coisa. Dá não. Nada ganhou por causa do inverno. Morreu tudo, por causa da chuva que não teve. Caminhão-pipa, quando nós só mesmo, dá mais de mês, mas quando junta muita gente, é 9 famílias. É umas que tem para ali, aqui, tá, é 9 famílias de gente que está pegando a água para beber. Porque eu sinto, você imaginar, levantar e não achar água verde nem para fazer um café. Nem para fazer o café. Outras vezes essa menina vai para o colégio, do jeito quase que está aí, porque a água é popando. Às vezes que para escovar, a gente falando, não derrama, aparando a água que lava prato, lava as coisas, aparando ali em outra vazia para dar um porco, joga lá. Eu já tenho sofrido, que eu não tenho mais nem graça aqui nesse mundo. Eu já tenho, sem paz, porque a pessoa deitar, amanhecer lembrando. Não tem água pra gente, não tem água para as coisas. Vê a hora de morrer tudo de sede. Porque morre mesmo, não tem para onde ir. Espero em Deus que um dia Deus me dê paz, Deus ainda tenha alegria e ter água na minha casa para mim lá botar, porque quando eu vou lavar um prato é com pena de derramar água, não é bem lavado, tem que passar ali uma água, passar um pano para tirar, porque não tem como lavar, não tem como tomar um banho, então é popando a água. Essas crianças que querem banhar, não tem água, sofrendo. No calor, sujeira, porque não tem.
Essa é a dona Tercina, ela é de uma comunidade chamada Lagoa Verde, e a gente chegou a primeira vez nessa comunidade, e aí foram nos mostrar onde que estava o local que eles estavam retirando água, e era um pocinho de lama, e aí vinha as vacas, os animais, e a gente ficava ouvindo vários berros, assim, era das ovelhas, ela falando assim, aí são as ovelhas porque não tem água para beber. E aí elas estão berrando, porque o gado ainda consegue levar por uma distância de quilômetros razoável, mas as ovelhas não. Porque o pessoal lá tem ovelha, tem bode, tem cabra. Então, e aí agora a gente levantou alguns parceiros e todas as cisternas, porque 9 famílias usavam da mesma cisterna de 8 mil litros de água. Então a água estava acabando muito rápido e a gente começou agora a encher com mais frequência as cisternas dessa comunidade. E a gente tentou fazer uma parceria lá com a prefeitura, de que se ele abastecesse, se o prefeito se comprometesse a abastecer a região urbana, a gente tentaria mobilizar recursos para a zona rural. E ele aceitou, mas não fez. Então, é muito complicada a situação, mas a gente está lá encarando essa realidade, se reinventando nisso tudo, e tem sido muito bom sonhar com Bom Jesus. Viu, Beto? Bom Jesus, uma daquelas cidades que a gente já falou algumas vezes, não tem esse problema aqui, mas tem outros, porque tem uma no meio do Piauí, você vai sair de Teresina, você vai descer, o Piauí é um estado enorme em termos de, ele parece uma tirazinha assim, né, no mapa. Então você desce de Teresina, na região de Picos, é a região do semiárido brabo, só que passa uma faixa de cerrado no meio do estado, da vegetação de cerrado, porque tem um lençol freático absurdo, que é chamado lençol do Gurgueia, e essa região tem muita água. Bom Jesus está nessa região, e aí algumas pessoas, alguns gaúchos, compraram enormes quantidades de terra, eu digo compraram porque eu não sei se foram compradas, mas começaram a plantar soja. Tem um avanço absurdo por um lado, por outro, é um retrocesso grande pela questão ambiental e pela questão da água, que está sendo, a água desse lençol freático é quase toda utilizada em grandes fazendas. E por outro lado, o transporte de caminhões fez com que a BR-135, o Beto também já passou várias vezes por ela, ficasse tão pequena que não conseguem passar 2 carretas ao mesmo tempo. Então, se elas tiverem que passar uma do lado da outra, nesse trecho da BR, que são 300 quilômetros que vai de Corrente até Eliseu Martins, elas não têm tamanho para passarem 2. Então, quando elas passam, elas se chocam. Ou tem que sair para o acostamento. O problema é que eles ficaram recapeando a pista e o asfalto hoje tem 15 centímetros em alguns lugares de distância do asfalto para o acostamento. Então, você imagina uma carreta com toneladas de calcário ou de soja, quando ela faz esse movimento, ela capota. E na nossa primeira ida a Bom Jesus, a gente visitou uma casa, nós fomos almoçar numa casa de uma mulher que era esposa do maior advogado ruralista daquela região. E nós oramos com ela, conversamos com ela, foi muito bom. E nós retornamos para Curimatá no sábado à noite. No domingo, ela mandou uma mensagem dizendo que o marido dela estava voltando para Bom Jesus, vinha com o irmão de criação dele, o irmão dele, eles estavam numa cidade que é Alvorada, a 100 e poucos quilômetros, e estavam num caminhão-tanque. O irmão dele falou, já que você vai para lá, vem comigo. E eles estavam indo num caminhão, sofreram um acidente, ele estava sem cinto de segurança, quando o caminhão capotou, ele foi arremessado e sobreviveu, e o irmão dele veio a falecer. Nós havíamos visitado a casa dela no sábado, no domingo isso aconteceu, o marido dela foi livrado de um acidente que foi noticiado por todo o estado, e aí nós mandamos mensagem para ela, falamos, olha, estamos orando tal, e ela está lá aguardando a nossa visita, quer saber mais. A cidade de Bom Jesus é absurdamente católica no sentido inquisicional da palavra. Não são muitos católicos bem receptivos. Porque você tem, na nossa região, você tem um catolicismo que recebe bem. A hospitalidade faz parte daquele povo, mas em determinados momentos na região de Bom Jesus, nós, por sermos evangélicos, não somos bem recebidos. Isso faz com que em Bom Jesus não tenham igrejas evangélicas fortes na cidade. É uma cidade que subiu, está com 50 mil habitantes, mas que tem sofrido bastante por essa causa. Então orem por nós quando se lembrarem, orem por esses motivos. Eu preciso rapidamente compartilhar a palavra, porque já está acabando o nosso tempo. Mas eu queria ler com vocês o Evangelho de João, no capítulo 2.
tentar ser o mais breve possível para você conseguir aproveitar o seu almoço de domingo. É uma história muito conhecida, e ontem nós estávamos nesse casamento e eu já estava pensando em compartilhar um desses aspectos. E ontem no casamento foi falado sobre esse texto, e aí me saltou aos olhos. Eu falei para a Fernanda, puxa, é um acréscimo que eu estava esperando para poder compartilhar, que é o evento em Caná da Galileia, o primeiro milagre público de Jesus, que é a multiplicação, que é a transformação da água em vinho. Diz assim a palavra: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei o que ele vos disser. Perto dali haviam 6 talhas de pedra, usadas para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas, e eles encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou da água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E ele lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem um inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Bom, é um texto conhecido, muita gente gosta desse milagre porque se trata de vinho, então muita gente fica tocado com esse texto, mas esse texto me chama a atenção de 2 aspectos, que é o que eu queria compartilhar com você rapidamente, apenas 2 aspectos. Logicamente que um texto bíblico você pode ter, nesse mesmo texto você pode ter várias e várias conclusões, várias e várias interpretações, e o Espírito Santo lhe permite isso, que em determinado dia você leia um texto bíblico e ele te comunique uma coisa, e no outro dia você lê o texto bíblico e ele te comunica uma coisa, uma outra coisa, não tão diferente, mas uma outra coisa. Então você consegue, de alguma maneira, inspirado pelo Espírito Santo, a partir do mesmo texto ter várias e várias reflexões e vários aproveitamentos para a sua vida. Mas esse texto sempre é usado pela questão da transformação. Você transformar H2O em álcool é muito difícil. Então sempre nós fundamentamos esse texto em cima da transformação, do poder transformador de Jesus de determinadas situações. Então ele tem poder de pegar uma situação X e transformá-la em Y sem o mínimo aparato mecânico, sem o mínimo aparato midiático. Ele não precisa de mídia, ele não precisa chamar todo mundo no casamento. Fala aqui, chama aí todo mundo do casamento, vem cá todo mundo, vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é água, Brasil. Agora vou transformar em vinho. Bebe aí, bebeu? É vinho, aleluia. Agora toma aqui um envelope, porque esse milagre é um milagre de Jesus, e para manter esse milagre de Jesus você precisa pagar. Jesus não tem nenhum aparato midiático para realizar um milagre. Você nunca vai ver Jesus tentando ganhar publicidade através daquilo que ele faz. Ele simplesmente vai lá, chama o responsável, chama o pessoal, fala assim: ó, enche esses negócios aqui de água, esses vasilhames, enche aí, lá no Piauí é tambor, enche aqui esses tambor de água, que agora pega um pouquinho, leva lá para o responsável pela festa, o responsável pela festa chama o noivo e tal. Então sempre trabalhamos na temática do texto da transformação, e que é um fato e que é uma verdade. Mas tem uma transformação aqui de 2 aspectos que eu queria compartilhar com vocês, que é a transformação da alegria, que é o aspecto da transformação da alegria, e é o aspecto da transformação da esperança. Porque o vinho, nesse aspecto de uma festa, era o que possibilitava, nesse ambiente onde a celebração, a celebração do casamento é o ápice do relacionamento entre os diferentes. Você imagina que a celebração de um casamento é a festa onde pessoas completamente diferentes, não só porque são homens e mulheres, ou pelo menos deveriam ser assim, mas não só por isso, é a celebração de pessoas que são extremamente diferentes se unindo por um propósito. Nessa celebração nós imaginamos que tem muita alegria. Nessa celebração nós imaginamos
que é muito bom estar. É muito bom celebrar essa relação. Ontem nós estávamos numa festa de casamento enorme, bonita, linda, todo mundo feliz. Tinham food trucks, era um negócio de rico, uma coisa maravilhosa, coisa fina. Eu fiquei imaginando assim, rapaz, acho que só tem gente de pobre aqui nessa celebração, né? A Fernanda estava até preocupada de pegar docinho. O pessoal falou assim, pode pegar docinho. Ela falou, se eu pegar docinho, eu vou falar, é do Piauí, é o pessoal do Piauí aí pegando os doces. Então fica aquele clima, né? É uma celebração bonita, um casamento. E aqui era uma celebração dessa. E boa parte disso, da alegria dessa celebração, era simbolizada pelo vinho. Era simbolizada pela alegria das pessoas de estarem naquele lugar. O vinho era o responsável pela alegria das pessoas de estarem juntos, comungando daquele mesmo objetivo. E em determinado momento acaba o vinho. Porque toda festa começa bem. A começar do casamento, né? A gente começa a ter uma festa linda no casamento. Uma coisa linda, são votos de eternidade, na alegria, na tristeza, na feiura, na beleza. É aquela coisa linda, a gente se emociona no casamento, né? A gente chora, a gente ouve os votos assim, meu Deus, coisa mais linda, coisa tocante. A gente escuta aquelas músicas e a gente fica muito feliz. E aí a gente encontra aquele casal que teve aquela celebração linda algum tempo depois. E aí você fala, como é que tá, meu irmão? Ih, meu amigo, ali não tem jeito não. Tá, como diz lá no Piauí, tá um bucho. Isso aí não tem jeito não. Mas não estava tudo bom, não estava alegre, não estava legal. Estava, meu amigo, estava. Até eu ver que ela não escova o dente. Até eu ver que aquele cabelo ali não era de verdade. Até eu ver tudo isso. Toda relação ela começa com uma festa. A começar na igreja. Você entra na igreja, a primeira vez que você entra na igreja tem esse momento de visitantes, né? Antigamente tinha uma música, visitantes, sejam bem-vindos. Era aquela coisa linda. No primeiro domingo, aí você vai no segundo domingo, você ficou tão feliz com a festa que tiveram para você, você se sente o centro das atenções, aí você vai no segundo domingo, e aí fala assim, os visitantes da primeira vez. Aí você já não é mais visitante. Não tem mais visitante, seja bem-vindo para você. Tem para o outro. Porque aquela festa passou, aquele momento alegre passou. E em determinado momento essa alegria passou. Porque antes eu era tão relacionado na igreja e hoje eu não sou. Porque antes eu tinha tanta alegria e agora eu não tenho mais. O ato de Jesus ao transformar água em vinho nos mostra que em determinado momento a nossa alegria nos relacionamentos pode acabar. Nos mostra que em determinado momento a gente se cansa um do outro. Porque nós somos muito diferentes. A gente se cansa, e às vezes se cansa de discordar um do outro. Se cansa de tentar mudar um ao outro. E nesse momento, a nossa alegria de estar junto acaba. Eu vejo aí o seu Ivo, casado há tanto tempo. O Espírito Santo mostra como transformar uma realidade que em determinado momento se transformou só em água, em vinho, e restaurar a alegria. E eu queria orar hoje para que a nossa alegria fosse restaurada. Porque em determinado momento da nossa vida cristã, a nossa alegria se vai. Em determinado momento da nossa vida cristã, e aí eu não sei se tem vida cristã, eu acho que tem vida. Em determinado momento da nossa vida, a gente se desanima com tudo e as coisas parecem que perdem muito a graça. Dezembro a gente estava chegando no Piauí, com reportagem do Fantástico, com aquela coisa toda, uma galera na nossa casa. Daqui a pouco, passaram-se 15 dias, a gente não tinha mais essa galera. E agora somos nós, eu, você, um filho e um cachorro em casa. Eu, Fernanda, Saulinho e a Frida. A Frida vale por 10. Né? Tá triste agora, porque o ambiente dela agora é externo. Antes ela ficava mais dentro de casa, agora ela tem que ficar mais no quintal. Então, como ela é uma boa militante, ela come tudo em revolta. Come tudo. A gente comprou uma rede lá em Fortaleza, nós somos em Fortaleza, e o vendedor de Fortaleza foi um profeta na nossa vida. A gente estava na Praia do Futuro em Fortaleza, e aí chegou um vendedor de rede, com uma rede linda. Aí falou uma coisa para a Fernanda, falou assim, olha, minha senhora, essa rede aqui é fantástica.
Nessa rede aqui, ó, dormem 2 e acordam 3. Rede grande de casal. Compramos pela propaganda. Falamos, vamos comprar. Quanto que é essa rede? Aí o cara falou assim, ó, eu vou dar meu preço e aí a gente negocia. Aí a Fernanda, dá seu preço. Aí ele falou 280. A Fernanda falou assim, pode ir embora. Vai embora, não pago não. Aí ele, mas quanto a senhora paga? Aí a Fernanda ainda hesitou, R$100. Aí ele, fechado. Aí ela falou assim, negocia com meu marido. Só que eu morei no Ceará, eu sabia de onde vinha aquela rede. Eu falei, onde você compra essa rede é R$40. Eu não vou dar R$100 também nessa rede não. Ah, quanto você vai dar? Não, paguei 60. Aí levamos a rede, dormimos 2 e acordamos 3. Propaganda 100% garantida. Mas teve esse momento também, até que o nosso cachorro cansou da gente. A gente colocou ele no quintal. E aí ela começou a ficar revoltada. Comeu a rede, come os potes, come tudo que está lá fora. Porque a relação se cansa em determinados momentos. E eu queria primeiro fazer uma oração com você. A nossa festa precisa seguir. A nossa festa com Jesus precisa seguir. A nossa festa como família, a nossa festa como igreja, precisa seguir. E para isso, talvez Jesus queira hoje transformar água em vinho. Restaurar a alegria de estarmos juntos. Restaurar a alegria de pertencermos uns aos outros. Restaurar a alegria de estarmos numa celebração. Porque essa nossa reunião é uma celebração. É a celebração da vida de Jesus em nós. É a celebração da vida de Deus em nós. É a celebração do sacrifício purificador de Jesus. Essa nossa reunião aqui é uma celebração. E se em determinado momento a nossa alegria se foi de participar dessa celebração, ele precisa transformar a água em vinho. Para isso ele pede assim, ó, pega essas talhas aí. Essas talhas eram as talhas da purificação dos sacerdotes. Eram baldes de pedra utilizados para os sacerdotes sentarem e lavarem os pés, lavarem as mãos. Indicavam uma transformação exterior. Jesus transforma em vinho, transforma a água em vinho, em algo que indicava uma transformação exterior, para mostrar uma transformação interior. A alegria precisa partir de dentro, e não da circunstância. Uma característica fundamental do sertanejo, a alegria. Está tudo seco. Está desse jeito aqui, ó, que vocês viram. Agora já está pior, porque esse vídeo foi feito 1 mês e meio atrás. Mas você chega na casa de um e ele te faz rir. E ele consegue, de toda aquela desgraça que ele vive, te fazer rir, te fazer ter alegria. Então é uma alegria para nós quando a gente tem que ir na casa de alguém lá, porque a gente sabe que a gente vai ficar alegre. Porque quem está recebendo está alegre, mesmo com tudo que está acontecendo, está alegre. O anfitrião sempre precisa estar alegre. Nós precisamos que Deus restaure a nossa alegria. Eu queria que você ficasse de pé. Antes da gente falar do outro ponto, eu queria que você ficasse de pé e que nós orássemos para que Deus restaurasse a nossa alegria. Pai, eu quero, junto com os meus irmãos aqui, orar, Senhor, hoje. Queremos orar nesse domingo pela manhã, porque em determinado momento talvez a nossa alegria, Senhor, se foi. O vinho acabou. A festa está acabando. Nós não vemos mais motivos de festejar. Só encontramos motivos de lamentar o que está faltando. Só encontramos motivos de lamentar aquilo que falta. Mas, Senhor, oramos para que hoje o Senhor pegue tudo isso, coloque nas talhas e transforme em vinho, Senhor. Transforme em alegria neste lugar, Senhor. Transforma, Senhor, toda a nossa falta em abundância, Senhor. Transforma toda a nossa lamentação por aquilo que falta em abundância e prosperidade de alegria, Senhor. Que não falte mais vinho nesta casa. Que não falte mais alegria de estar juntos. Que não falte mais, Senhor, alegria entre os casais. Que não falte mais alegria entre as famílias. Que não falte mais alegria entre a igreja. Senhor, em nome de Jesus, que hoje a nossa alegria seja restaurada. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos levar até o Senhor água e perceber o Senhor transformar isso em vinho. Queremos levar até o Senhor muitas vezes lágrima, lamentação e perceber o Senhor transformar em alegria, Senhor. Transforma hoje, Senhor, em alegria.
o nosso coração. Eu sei que aqui tem gente que tem sido abalada pelas perdas, Senhor. Mas hoje o Senhor quer transformar em abundância, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar um abraço na pessoa que está do seu lado e um sorriso? E se alegre. Talvez você não conheça tanto, mas se alegre. Não, ainda tem outro ponto. Se alegre, para a gente falar o último ponto em 5 a 10 minutos no máximo. Eu tomo o seu tempo. Se você já abraçou 2, 3, 4, você pode se sentar. Eu vou falar do último ponto desse texto. Pode se sentar e tem o último ponto desse texto que eu queria compartilhar com você. O pessoal que está lá atrás no celular pode se abraçar também, viu? Vou te mandar um zap daqui, um abracinho assim, ó. Bruninho e York. O segundo ponto desse texto, irmãos. O segundo ponto desse texto que eu queria compartilhar com vocês, que seria o único ponto que eu queria compartilhar até ouvir a mensagem de ontem que falou de alegria. O segundo ponto é a esperança. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, onde temos uma crise do que esperar. O que nós esperamos? Ou em quem nós esperamos? E essa crise de esperança não é porque nós não temos depositado esperança. Às vezes até temos, mas em quem é a grande questão. Se continuarmos achando que o nosso problema vai ser resolvido por políticos, se continuarmos achando que o nosso problema é casar, se continuarmos achando que o nosso problema vai ser resolvido quando ganharmos dinheiro, se continuarmos achando que o problema vai ser mudar tudo, ter uma revolução armada ou não, intelectual ou não, religiosa ou não, se continuarmos depositando esperança nessas coisas, teremos um grande possível, porque nós, cristãos, ao nos convertermos, nós somos bombardeados pela expectativa da esperança. Não é possível um cristão não ter esperança, porque quando nos convertemos, fundamentalmente nós nos convertemos com um propósito: Cristo, esperança em nós, esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Ou seja, aquele que começa uma obra em nós termina. O dia de amanhã é melhor do que hoje. Ele há de voltar. Só que ele já está aqui. Não sei se você já ouviu aquela expressão da parousia, que é o já e o ainda não. Nós já desfrutamos da volta de Cristo, mas ainda ele voltará. Isso é um mistério. A Bíblia é um mistério. Mas o que acontece nesse texto é que o celebrante fica assustado, porque ele fala assim: geralmente o pessoal coloca o vinho bom primeiro. Geralmente o vinho bom vem no começo. Mas aqui inverteram a ordem, porque no final da festa o vinho fica bom. Porque é no final da festa que o vinho fica bom. Nós precisamos urgentemente sermos restaurados na esperança de que Cristo há de voltar. E que vale a pena permanecer, irmão. Nós não falamos mais sobre isso, porque nós nos circulamos das coisas somente dessa terra. E às vezes até temos a esperança do emprego melhor, temos a esperança de que o salário vai aumentar, temos a esperança de que a Previdência vai resolver o nosso problema no futuro, temos a esperança de que o prefeito vai tapar os buracos da rua, vai colocar mais polícia, nós temos a esperança de que o dia de amanhã vai ser melhor, mas é sempre uma esperança voltada para aquilo que nós temos, ou daquilo que nós podemos pegar, tocar. E por isso que a gente se frustra tanto, porque o apóstolo Paulo nos adverte que se nós esperamos em Cristo somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis mortais. Nós não suportamos mais nada, nós nos tornamos insuportáveis e não suportamos. Então nós não acreditamos que o nosso casamento possa melhorar. Então, o que nós fazemos? Nós nos divorciamos. E aí eu começo uma outra festa, um outro casamento com uma outra pessoa,
e aí a festa demora 2, 3 anos, aí eu começo um outro porque acabou o vinho. Nós não temos a esperança de que o final pode ser melhor do que o começo. Nós não temos mais a esperança de que em determinado momento das nossas vidas, em um determinado dia, nós podemos estar aqui como se nada tivesse acontecendo, e os céus acontecerem um movimento extraordinário e Jesus voltar. Nós não conseguimos mais manter firmes a nossa esperança, ou porque depositamos em placas denominacionais, ou porque depositamos em homens, em pastores, em líderes, em qualquer outra coisa que você puder imaginar. Precisamos ser restaurados na nossa esperança de que o vinho novo ainda virá. Aquele vinho que tem sabor pode estar logo à nossa frente. Aquele vinho melhor que você já provou pode estar à sua frente. Amanhã pode ser melhor do que ontem. Mas nós, infelizmente, somos pessoas que estamos buscando mais passado do que futuro. Recentemente o pastor Paulo esteve lá na nossa casa, né? Esteve em Curimatá e foi tomar um café lá em casa. E passou uma tarde com a gente lá em casa. E eu estava conversando com ele sobre isso. E pastor, hoje, meu grande trabalho é pensar mais em futuro do que em passado. Eu tenho tentado trabalhar minha mente para pensar mais para frente do que para trás. Porque agora eu estou com 30 anos, mais de 30 anos, né? Minha esposa sempre quando fala que eu estou com 30 anos é que eu quero falar que eu estou na casa dos 30. Mas ela faz questão de me lembrar que é 33. Mas eu estou com mais de 30 anos. Vou falar assim para ficar mais experiente, né? Eu quero pensar mais no que eu tenho para frente do que o que eu tenho para trás. Eu preciso acreditar que o vinho novo ainda virá. E isso não tem idade. O vinho novo está na frente e não atrás. O nosso segredo da vida cristã está naquilo que nós vivemos para frente e não naquilo que vivemos para trás. Então, às vezes, a gente está na igreja, a gente vivenciou muito isso, igreja, porque era tudo assim. Porque naquele tempo, irmão, porque quando eu me converti, porque naquele tempo, e glória a Deus. Mas a vida cristã fundamentalmente é aquilo que nós vivemos para frente e não aquilo que vivemos para trás. O Paulo Freire tinha uma frase que eu achei muito legal, em determinado momento da minha vida fez muito sentido. Ele fala que é diferente a esperança do verbo esperar de esperança do verbo esperançar. É diferente a esperança do verbo esperar de esperança do verbo esperançar. Ele cria uma frase sobre isso que eu achei animal, porque esperançar não é eu ficar sentado, ou esperar não é, esperança não é eu ficar sentado, assistindo e falando, talvez mude, talvez melhore, tá tudo ruim, mas eu acho que vai melhorar. Não, esperançar é eu estou melhorando. Esperançar é estamos melhorando. Esperançar é estamos caminhando, estamos esperando, estamos acontecendo, estamos realizando. Nesse momento aqui, o que Jesus faz? Ele coloca vinho e fala, essa festa continua e o vinho melhor vem depois. O vinho melhor virá amanhã. A sua semana pode ter sido boa essa semana passada, mas a semana que vem pode ser muito, muito, muito melhor. O seu ano, talvez de 2016, pode ter sido bom ou pode ter sido muito ruim, mas eu acredito que você pode terminar 2017 muito melhor do que o seu 2016. Eu vou terminar 2017 carregando um filho. Eu vou terminar 2017 carregando um filho. Muito melhor do que eu terminei 2016. Muito melhor do que lá quando eu nasci em 1983. Muito melhor. Muito melhor. Eu queria que o Espírito Santo nos inspirasse hoje e renovasse a nossa esperança. Sabe, meu irmão, vale a pena renovar a esperança. O dia de amanhã será melhor. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã é um dia menos na contagem da volta de Jesus. Ele virá e não tardará. Ele virá e não tardará. Isso não tem a ver com linhas teológicas, isso não tem a ver com nada disso. Tem a ver com a certeza de que enquanto esperamos,
caminhamos, a certeza de que nós estamos esperançando, nós estamos vivenciando essa experiência fantástica de desfrutar de Cristo hoje e saber que mesmo desfrutando, e é tão bom tê-lo hoje, amanhã será melhor. Amanhã será melhor. O apóstolo Paulo define isso muito bem em Coríntios, né? Agora o vemos em parte e então o veremos face a face. Já é bom experimentarmos de Cristo em face. Nós não podemos perder a esperança de que um dia o veremos face a face. E eu queria te convidar a ficar de pé para orarmos novamente, agora não mais com alegria. Cadê o Rafa Souza? Que bom ver hoje aqui o Rafa ministrando louvor. Que legal. Que bom, man. E ainda cantar Viver é Plural. A nossa história recente é curta, de amizade com o Rafa, mas já temos muitas histórias. Muitas histórias. Então é muito bom vê-lo aqui. Muito bom mesmo. Eu queria orar para que a gente não perdesse a esperança. Que hoje, ao renovar a nossa alegria, Cristo renove também a nossa esperança. Renove a sua esperança. De não esperar algo dar certo, mas de realizar algo certo. De não esperar que as coisas melhorem, mas de melhorar as coisas. De não esperar que tudo aquilo que nós podemos viver com Cristo vai ser amanhã. Nós podemos vivenciar isso agora. O amanhã vai ser fantástico. E enquanto eu espero o amanhã, eu desfruto dele todos os dias agora. Essa esperança da parousia que é, eu já desfruto e espero. Não é só espero, eu já desfruto. Eu já vivo isso hoje, já caminho hoje. Eu queria que você fechasse seus olhos. Senhor, que o Teu Espírito ministre ao nosso coração aqui, Senhor. E renova aqui, Senhor, a nossa esperança, Senhor. Restaura o cansado, o abatido, o desesperançado, o pessimista, o machucado, o ferido, o entristecido, o chateado, o incompreendido. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, e transforma tudo isso em alegria e esperança, Senhor. Transforma, Senhor, a esperança de que o Senhor está conosco e que o Senhor estará conosco todos os dias e que podemos desfrutar de algo bom todos os dias. Nós não estamos entregues, nós não estamos rendidos, estamos esperançando, Senhor. Estamos vivenciando uma experiência fantástica com o Senhor, dia após dia, ainda que as circunstâncias em volta sejam secas, tristes, amargas, difíceis. Esperançamos, Pai, vivenciamos o Senhor, desfrutamos do Senhor. E como é bom desfrutar do Senhor, Pai. E como é bom lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. E como é bom descansar no Senhor. E como é bom ouvir a Tua palavra, ser animado pelo Teu Espírito. Como é bom, Senhor. Que possamos hoje, Senhor, voltar para casa esperançando, Senhor, e com alegria renovada, Senhor. Vale a pena que o Senhor restaure a alegria desta casa, que o Senhor restaure, Senhor, a esperança de cada um de nós. Restaura, Senhor. Aleluia.
Aleluia. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Minha alma está segura em ti, sabes bem, Aleluia, Senhor. que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és meu, descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Sobre a tempestade nós podemos voar, meu irmão. Você não será naufragado. Você não ficará à deriva. Você não vai afundar. Ainda que sua fé esteja pequena, você não vai afundar. Você vai esperançar. Você vai caminhar. Vai caminhar em nome de Jesus. Você vai esperançar. Vamos cantar o refrão de novo? Canta. Aleluia. Sobre a tempestade eu voarei. Você vai experimentar isso, meu irmão. Sobre as águas tu Você vai experimentar isso. Descansarei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Tu és descansarei, Aleluia. descansarei. Aleluia. Receba isso, meu irmão. Estava aqui lembrando que no final do ano passado, quando a gente entendeu de Deus que era pra gente ir pro Piauí, nossas maiores angústias era ter que de alguma maneira deixar alguns amigos, pessoas que cuidavam de nós e ir para um lugar que a gente não sabia como que ia ser, né? E a gente honra a Vila Mariana porque tem estado com a gente todos esses dias. Essa igreja tem nos ajudado muito. Mas a gente chega lá e no meio de tudo isso que acontece lá, às vezes eu ficava me pensando, o que será que eu fiz? Porque agora eu não era mais sozinho, eu tinha uma esposa. E
E aí de repente a gente recebe a notícia de que a gente vai ter um filho. E aí me veio um susto. Como que eu vou manter minha casa? Como que vai nascer meu filho nessa terra? Será que minha esposa tá bem? Tá podendo desfrutar das coisas? Antes a gente tinha várias maneiras de poder se aliviar, sair, conversar. E de repente lá a gente só vê necessidade. E aí Deus precisou acalmar o nosso coração, precisou descansar. A gente precisou ouvir de Deus. Saulo, esperança é esperançar. Você vai desfrutar hoje o cuidado, e o cuidado de amanhã vai ser muito maior. Você vai desfrutar hoje do cuidado, e o cuidado de amanhã vai ser muito maior. E a gente tem desfrutado de cuidados maiores dia após dia. Que a gente desfrute desse cuidado dia após dia, e que a gente persista na alegria e esperançando. Obrigado, desculpa ter ocupado 30 minutos a mais do seu tempo de almoço, mas é muito bom estar com vocês. Deus abençoe.